Olá, como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de junho, que foi o mês que rendeu. Vocês sabem, né, que eu andava bem reclamona, todo o resumo do mês das minhas leituras eu estava comentando com vocês que eu estava lendo menos, mas realmente esse mês de junho rendeu por aqui. Eu li literatura brasileira, 2 livros, aliás, e eu me reencontrei com escritores que eu não lia há muito tempo. Concluí mais uma leitura conjunta aqui no canal, então esse vídeo vai estar bem recheado. Vale lembrar também que já começou uma nova leitura conjunta aqui na área de membros e dessa vez a gente está lendo junto Reparação de Ian McEwan. A leitura começou agora, no comecinho de julho, então ainda dá tempo de você participar, da gente conversar por vídeo sobre esse livro e também, claro, o nosso grupo no Telegram. E você também vai ter acesso aos vídeos das leituras anteriores e outros vídeos extras que eu gravo aqui para a área de membros do canal. Então é só você olhar aqui esse botão Seja Membro que está aqui embaixo do vídeo ou na página do canal mesmo você vai encontrar a categoria Lendo Juntos. Gente, eu vou começar por um livro que foi uma surpresa muito agradável para mim, que foi São Bernardo, de Graciliano Ramos. Esse é um exemplo de escritor que eu não lia há muito tempo, então foi um reencontro para mim. Eu tinha lido Graciliano Ramos na época da escola mesmo, de vestibular, eu li Vidas Secas e depois eu nunca li mais nada do escritor, tá? Então é apenas o segundo livro que eu leio dele e eu gostei muito desse livro, bem mais do que eu esperava. Mas não foi um livro que me conquistou logo de cara, não. Aqui a gente vai encontrar as memórias do Paulo Honório, né? Ele define em determinado momento lá da vida dele que ele vai contar ali a sua história, né? Só que como contar essa história? Então no começo o livro é um pouquinho confuso porque o próprio narrador está em dúvida de como ele vai fazer isso. E tem a questão do regionalismo também, então algumas palavras que eu não sabia o significado, tinha que procurar. O estilo mesmo, né? Como eu disse, eu não estava mais habituada a ler livros assim, então eu tive que ir me aconchegando assim na leitura. Eu até lembrei da vez que eu li Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, que eu também tive que ir me acomodando ali na leitura aos poucos. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui com São Bernardo. Bem, São Bernardo, que é o título dessa história, é o nome de uma fazenda, tá? Uma fazenda que o Paulo Honório trabalhou uma época de sua vida. Sobre o Paulo Honório, a gente sabe bem pouco. A gente sabe que ele não foi criado pelos pais, ele não teve, né, convivência com os pais, ele foi criado por uma senhora que, em vários momentos aqui, aparece no livro. Então, ele foi uma pessoa que sempre lidou com muitas dificuldades e da maneira dele. Então, em vários momentos, ele acabou fazendo coisas bem erradas, ele até acabou esfaqueando uma pessoa e sendo preso, e foi até na cadeia que ele aprendeu a ler e a escrever com a Bíblia. Mas, mesmo depois desse período na vida dele, ele não mudou, assim, nessa questão de caráter, de mudar suas ações ou a maneira com que ele lida com as pessoas, não. Ele tinha uma ideia muito fixa na cabeça dele de um dia comprar essa propriedade, né? Comprar a fazenda São Bernardo. E, da maneira dele, com as condutas erradas até, né, ilícitas dele, ele consegue fazer isso. Até que nessa edição, gente, traz na contracapa um trecho assim realmente bem marcante do livro que eu vou ler para vocês, que passa mais ou menos essa ideia do que eu estou mencionando. A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que me deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Então isso que eu estou comentando com vocês está bem no começo do livro, né? Que aliás é um livro super curto. E eu até essa fase da história estava uma leitura fluida, mas assim, um pouquinho esbarrando, né, em algumas coisas, como eu disse. Mas a partir do momento que eu entendi então qual era essa conduta do Paulo Honório, ele então consegue comprar fazenda, ele vai conseguir, claro, uma boa renda com a fazenda, enfim. E aí chegou o momento da história que eu realmente não queria largar o livro, que é o momento que ele sente falta de um herdeiro. Tava assim, tudo muito redondo, ele fala, ok, então eu preciso de um filho, né? Eu preciso de alguém para seguir com essas minhas conquistas. E ele faz isso de uma maneira muito automática, como ele estivesse comprando alguma coisa no mercado. A escolha dele não passa por nada assim muito subjetivo, por conhecer uma pessoa melhor,
Não, ele simplesmente escuta falar lá de uma professora. A princípio, né, os homens ali da fazenda estavam elogiando essa moça. E aí vai chegar uma ocasião que ele vai conhecer essa moça, ela chama Madalena, essa professora. E uma semana depois eles se casam. E a partir disso, como eu falei pra vocês, esse livro cresceu muito pra mim. Toda a parte psicológica, todos os pensamentos dele, porque lembrem, a gente está lendo uma história que esse protagonista, ele está passando em revista, vamos falar assim, a sua vida. Então, aos poucos, a gente conhece melhor essa personalidade dele, tanto essa forma obsessiva que ele tem, o olhar dele para as coisas, as convicções que ele tem, como ele lida com as pessoas. E essa personagem, a Madalena, apesar da gente conhecê-la apenas pelos olhos do Paulo Honório, ela também é uma personagem muito rica, a gente percebe muito também nela, e a gente fica querendo saber, claro, né, o que aconteceu na história. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que aí eu já estaria avançando demais. Então, caso você não tenha lido, fica aqui a minha sugestão. É um livro, como eu disse, que no começo você pode estranhar um pouquinho, dependendo da sua bagagem, do que você está acostumado a ler, mas que depois eu acredito que você vai se apegar à história e vai querer saber o final dela. Eu também li, nesse mês, no clube de leitura dos livros sobre livros, da Jamile e da Karine, que eu sempre deixo, né? Eu sempre estou deixando aqui para vocês o Instagram delas, né, do clube, para vocês conhecerem. E esse mês eu li 2 livros, tá, com ela. Eu li uma peça que tá nesse livro aqui e li um outro que eu já vou falar para vocês. Bom, a peça que está aqui, que é uma tragédia, é a famosíssima Romeu e Julieta. Finalmente, né, li essa história. Gente, eu gostei. Quem viu o vídeo anterior no canal sabe que eu mencionei para vocês, né, contei para vocês todos os livros que eu li, do pior ao melhor, vamos falar assim, né, dos que eu menos gostei até o que eu mais gostei. Vocês viram que a Romeu e Julieta ficou mais pro finalzinho da lista. Mas claro, né, que é um texto super importante, eu fiquei muito feliz em ler. Eu simplesmente não me envolvi tanto assim com a história. Eu achei assim, que das peças do Shakespeare que eu li, é até das mais simples de você entender, porque é realmente focado nessas duas famílias. Não vai ter tantos personagens assim em volta. O Romeu e a Julieta logo se conhecem, aquela paixão arrebatadora. Eles vão contar também com a ajuda de um frei, vai ser bem importante aqui nessa história. Aí vão acontecer algumas mortes, enfim, e a situação deles vai se complicando. E a trama é realmente, né, como a gente já conhece, uma história que todo mundo já sabe, né, o final. E foi um texto, sim, gostoso de ler. Essa edição que eu li faz parte do box da Nova Fronteira, tá? A tradução é da Bárbara Eliodora, tem um texto de apresentação, tá? Antes de cada peça. Aqui vocês também vão ter Hamlet, Otelo e Macbeth, tá? Então daqui falta ler Hamlet ainda. Nossa, não li. Tem texto assim famosão que eu fico deixando pra depois, sabe? Eu fico guardando. Mas logo devo ler também, né? Tô ficando já muito curiosa. E outro livro que eu li também no Clube dos Livros sobre Livros foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Meu primeiro Goethe, gente. Esse livro eu não tinha vontade de ler, era um livro que eu pensava assim, ok, eu vou ler, é uma obra muito importante, né, da literatura, um marco, né, realmente. Em algum momento da minha vida eu vou ler, mas vontade mesmo eu não tinha não. Tanto é que até pouco tempo eu não tinha lido. Mas foi uma oportunidade perfeita, porque esses livros que a gente tem mais dificuldade, ou até mais preconceito, é legal a gente ler e ouvir as impressões de outras pessoas, ouvir também mais a respeito, né, do contexto histórico, mais a respeito do próprio escritor. Então foi muito legal. Sobre a minha leitura, realmente era o que eu esperava, né? Até por ser um livro, né, de um período ali pré-romântico, então ele vai ter características que não me agradam muito. Mas o que o Goethe faz ali, ao contar a história daquele jovem, é realmente impressionante pela construção psicológica que ele faz, né? Então é um livro que vai ter fases diferentes, a gente começa lendo cartas, tá? E em certo momento a gente vai saber o que aconteceu após, né, o Werther parar, né, de escrever aquelas cartas. Então, toda a construção, assim, do personagem, perceber como o humor dele variou durante toda a história. Se você lê prestando atenção nesse aspecto psicológico, realmente é um livro riquíssimo. Há comentários, né, que o Goethe também se apaixonou, né, por uma mulher casada, enfim, tem toda lá, né, uma história, né, certinho. Mas o que ele faz ali realmente com o personagem é muito forte, porque ele consegue desenvolver ali as construções também das frases, de chamar muita atenção, tem frases muito bonitas no texto.
E a gente vai acompanhando então esse jovem que se apaixona por uma moça que já está comprometida, né? Ela vai se casar e ele fica totalmente obcecado, né? Então, nada na vida dele faz sentido, ele não consegue, por exemplo, focar em outras coisas, em outras relações ou em um trabalho, ao contrário, em tudo ele vê defeito. Então é uma mente realmente muito perturbada e isso vai acabar gerando muitos conflitos para ele, né? Por não saber lidar, né, com as suas próprias frustrações, com a realidade, né, de como as circunstâncias ali estão se apresentando para ele e tudo vai se agravando. Por isso que eu disse que esse é um livro que você percebe realmente as mudanças, né, as fases que o psicológico desse personagem passa. Eu li nessa edição, né, da LPM, que me surpreendeu bastante, tá? É uma edição que vai trazer notas de rodapé, tem também textos extras no final. A única coisa assim que eu estranhei nessa edição, gente, é que eles traduzem o nome, né? Então, por exemplo, a mulher que o Werther se apaixona é a Carlota nessa edição. Eu vi até que na edição da Penguin o nome dela é Charlotte, né? Aí eu acho que fica mais adequado assim pro texto. Porque era estranho, assim, você tá lendo uma história que se passa na Alemanha, né? E tem uma personagem ali chamada Carlota. Então, é o único detalhezinho, assim, que me causou esse estranhamento. Bem, vamos voltar então a falar de literatura brasileira. Eu li Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles, outra escritora que eu não lia há muito tempo. Eu não lembro exatamente quanto tempo faz, mas eu li em seguida, na época, As Meninas e também As Horas Nuas. E eu lembro também, gente, de ler alguns contos da Lígia, mas uma coisa assim meio solta, sabe? Porque eu sempre fui de ir em biblioteca, então às vezes eu ia na biblioteca, lia alguma coisinha, sabe? Nem retirava o livro, né? Nem pegava emprestado. Então a Lígia sempre foi uma escritora que eu tive uma ótima impressão, tive aquela sensação assim, nossa, eu preciso ler mais. Só que, sabe porque é a vida do leitor, né? A gente vai descobrindo novos escritores, novas literaturas, e aí eu acabei me afastando. Então, foi com muita felicidade que eu li esse livro, realmente eu vi que eu gosto muito da escrita dela. O que ela fez aqui é bem interessante. Esse livro foi publicado em 1954, tá? E ele tem um aspecto psicológico que me agrada bastante. A personagem principal aqui é a Virgínia. A gente já fica logo sabendo que ela é filha de pais separados. E ela vive, então, aquele conflito de não se encaixar, tá? Então, no início da história, ela está morando com a mãe e com o padrasto. A gente logo vê que a mãe dela não está bem, o aspecto mental dela assim, está bem comprometido. E a gente vê que o pai dela é um homem de posses, que está bem estabelecido no trabalho. E ela tem mais duas irmãs, tá? Duas irmãs mais velhas. Então a gente a todo momento é apresentado ao psicológico dessa menina que vê a mãe desse jeito, que não quer aceitar que a mãe esteja assim, que ainda espera que os pais voltem a ficar juntos e olha para as irmãs como elas fossem muito superiores a ela. O mundo das irmãs acaba sendo um mundo à parte para ela, um mundo distante, um mundo que ela não consegue entrar. E lá, então, na casa do pai da Virgínia, a gente vai ver que há toda uma dinâmica, a gente conhece novos personagens, vizinhos ali, que também têm mais ou menos a mesma idade. Então, essas pessoas formam essa ciranda que ela vê como fosse uma ciranda assim impenetrável, que ela não consegue, de forma alguma, não se imagina, estando ali de igual a igual com eles. Ela tem essa tendência a endeusar, vamos falar assim, né, essas pessoas. E ela, em cima disso, ela acaba criando ideias na cabeça dela, como essas ideias realmente fossem realidade, como ela soubesse realmente que as coisas funcionam como ela está imaginando ali. E com o passar do tempo, vão acontecer, né, várias coisas aqui nessa história, há todo um amadurecimento da personagem, novas vivências, e, claro, uma nova maneira de enxergar as coisas, de enxergar essa família, de se enxergar também. É um livro que vai abordar essa questão dos segredos de família, dessas descobertas, e, claro, é um livro também que vai revelar muitas frustrações. Então, sem dúvidas, para mim foi uma leitura muito agradável, gostei bastante de Ciranda de Pedra. Bem, esse mês também eu finalizei a leitura de Middlemarch, de George Eliot, um livro que a gente passou 3 meses lendo juntos. Como eu já falei para vocês no começo do vídeo, as leituras conjuntas aqui no canal acontecem na área de membros, e são os membros do canal que
escolhem, né, qual será o próximo livro. E foi com um tantinho assim de receio que eu vi a escolha de Middlemarch, porque é um livro que eu tinha vontade de ler, eu tinha vontade de conhecer essa escritora, né, que usava o pseudônimo de George Eliot, a Mary Ann Evans. Só que eu via falar algumas coisas desse livro que eu pensava, oh meu Deus, será que vai render essa leitura? Será que as pessoas vão abandonar o livro, sabe? E, gente, eu sei que é um livro, claro, que algumas pessoas vão ver alguns problemas, mas eu sinceramente não encontrei o que eu estava esperando nesse sentido, sabe? Eu esperava realmente que eu chegasse em algumas páginas aqui, que a leitura ficasse assim, bem lenta, sabe? Partes até prolixas, mas não. A Eliot, ela vai entregar pra gente aqui realmente um estudo de uma vida provinciana, que é o subtítulo desse livro, né? Então, eu vou fazer um vídeo falando com vocês só a respeito dele, mas Middlemarch é um romance daqueles bem clássicos mesmo, que vão apresentar pra gente uma riqueza muito grande de contexto e também de personagem, de construção de personagens, aspectos psicológicos, tá? E vai trazer dois núcleos. Então, nesse aspecto me lembrou de Ana Karenina, tá? Mas claro, tem muitas diferenças para Ana Karenina, mas me lembrou bem isso. Essa coisa assim das personagens, das histórias girarem, né, em volta desses dois personagens que também vão se encontrar, tá? Um deles é a Doroteia, ou Dorothea, como você preferir, e o outro é o Lydgate, que é um médico que chega em Middlemarch, tá? Que é uma cidade fictícia. Para não me estender muito, né, falando sobre Middlemarch, porque eu quero falar especificamente nesse vídeo, esse é um livro que me ganhou muito também, porque ele é um livro que você vai se conectando. Aos poucos você está completamente preso com os personagens, realmente se importando com eles. São personagens que apresentam os seus defeitos, as suas qualidades e que evoluem no decorrer da história. Principalmente a protagonista Doroteia, né? A Dorothea. Ela vai passar por um processo de amadurecimento realmente que para mim foi muito tocante. Eu fiquei emocionada no final do livro com os pensamentos, com a fala da Doroteia, porque eu ficava me lembrando da menina que eu conheci no comecinho da história, dos seus pensamentos, das suas aspirações e o quanto ela conseguiu repensar algumas coisas sem perder a sua essência. E com Liz Gates já foi um personagem assim também que me tocou bastante. E já tem um outro aspecto para mim, mas eu não vou falar muito também para não dar spoiler, mas que também eu fiquei muito próxima, muito tocada com toda a história dele, com tudo, né, que ele passa aqui nesse livro. Um livro para quem gosta realmente dessas tramas que vão retratar uma época, como funcionava ali as fofocas nessa cidade do interior, como eram seus hábitos, como eram seus preconceitos. Enfim, gente, um livro que eu gostei demais. E por fim, gente, eu deixei um livro de não ficção. Nesse mês também eu li Hábitos Atômicos, de James Clear. Um livro que eu via muita gente, né, falar, ele ficou entre os mais vendidos, não sei se ainda está. E eu tenho muito interesse por essas questões de comportamento humano, sabe? De como a gente pode melhorar. E eu gosto muito também quando o autor se baseia em estudos científicos, tá? E é isso que a gente vai encontrar em Hábitos Atômicos de uma forma, assim, muito direta, muito simples, muito, assim, passo a passo, sabe? É um livro, assim, extremamente fácil de ler. A cada final de capítulo ele vai enfatizar ali, vai dar o passo a passo, vamos falar assim, do que ele mencionou, né? Do que ele tratou ali nesse capítulo. Então é um livro que você tem tudo assim para aplicar, né? Para entender e para ver na sua vida o que você pode colocar em prática ali para realmente adquirir certos hábitos e também perder outros, né? Porque muitas coisas que a gente faz e a gente sabe que a gente não deveria, na verdade são hábitos também, né? Só que hábitos negativos que a gente acabou criando. Então ele vai mostrar aqui muito nesse livro como, de acordo com o nosso cérebro, de como a gente reage melhor, né, às coisas externas, assim, como a gente tem que deixar esses hábitos que a gente quer realmente incorporar, que eles sejam realmente claros pra gente, que eles sejam de fácil execução e que eles nos tragam alguma recompensa, né, mesmo que seja pequena. E hábitos atômicos é porque é exatamente isso, às vezes são pequenas coisas que você faz no dia a dia, só que com o passar do tempo, essas pequenas coisas vão gerar grandes mudanças, né? É que a gente não percebe enquanto a gente está executando, elas não dão um resultado ali imediato, mas você fazendo regularmente, constantemente, essas ações, mesmo que pequenas, é exatamente isso, né, que vai gerar os resultados. Ele também dá alguns exemplos aqui, até de caso, por exemplo, de times de basquete, enfim,
de pessoas que aplicaram, né, determinada estratégia, e qual foi, né, o resultado que elas obteram. Ah, achei aqui a parte que ele fala, né, ele dá uma ideia do título, né, ele fala que os pequenos hábitos, né, fazem parte de um sistema maior. Então, assim como os átomos são blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis, né, como eu estava falando para vocês. Ele enfatiza também uma coisa aqui, que mais importante do que uma meta que você estabelece é o sistema que você cria para chegar nessa meta, né? Então, com um sistema, assim, com um modo de você agir ali diariamente, com pequenas ações, você vai conseguir chegar a bons resultados, ou pelo menos, né, chegar mais perto aí do que você almeja. É um livro, gente, que na minha opinião entrega o que ele se propõe ali, não é aquele livro que a gente fala assim, nossa, li, falou e não falou nada, sabe? Não entregou nada, não. Eu achei um livro realmente bom, um livro leve de leitura fácil e que eu acho que pode ajudar sim bastante a gente melhorar nessa questão dos hábitos na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí qual livro que você está lendo, eu sempre gosto de saber. E eu espero encontrar vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!